As leituras de hoje levam-nos a meditar não só na figura de José, de quem nós iremos falar daqui a pouco, mas sobretudo nesta importância de nós cristãos percebermos que o nosso Deus é um Deus conosco. Este Emanuel, que traduzido significa Deus no meio de nós. E isto é o que nós celebramos em cada Natal. A presença de Deus no meio de nós. No Evangelho de São João, a maneira como São João descreve esta vinda de Deus à nossa humanidade, fala de uma maneira que se calhar a nós nos pode interpelar mais. Diz São João de que o Verbo de Deus, Jesus, montou a sua tenda no nosso acampamento. É isto que celebramos no Natal. É isto que vamos celebrar na próxima semana. Um Deus que monta a sua tenda no nosso acampamento. Um Deus que não quer estar longe de nós. Um Deus que quer fazer parte da nossa vida. Um Deus que nos quer envolver na sua vida e nós temos esse desejo de nos envolvermos na vida de Deus. E não precisamos de sinais, porque é uma certeza. Na primeira leitura de Isaías, aparece com insistência este pedir um sinal, pedir um sinal. Este rei Acaz estava num momento difícil do seu governo, com uma ameaça de invasão do seu país, e estava a ver se conseguia que não houvesse guerra, estava a ver se o seu país conseguia defender-se. E obviamente, como devemos imaginar, não só nos momentos de guerra, mas também nas nossas vidas, nos nossos problemas, às vezes ficamos assim um bocadinho desnorteados, ficamos sem referências. Então o profeta vai ter com o rei e diz: não tenhas medo, vai tudo correr bem, se for preciso pede um sinal. E o rei Acaz dá esta resposta: não, eu não vou pedir um sinal. Não vou estar a chatear Deus com uma coisa destas. E é por isso que depois Deus lhe diz: eu é que te vou dar um sinal. Vai tudo correr bem, porque tu és da descendência de David. E da descendência de David vai nascer alguém que há de redimir o povo, que é Jesus. Este Deus conosco é aquilo que nós celebramos no Natal. Mesmo que às vezes o comércio, a crescente indiferença em relação a Jesus Cristo vá crescendo, nós não podemos esquecer o que nos faz celebrar o Natal. Não é só a amizade que temos uns pelos outros. Não é só pormos em prática as receitas culinárias típicas do Natal. Não é só andarmos a trocar de prendas e de jantar em jantar de Natal e almoço de Natal. Isso seria um Natal vazio. Seria um Natal pagão. Seria um Deus sem nós. E é isso que nós não queremos. Nós, cristãos, temos a obrigação de manter viva não uma tradição, mas uma pessoa, Jesus, que chama a atenção, que mudou a história da humanidade e que quer mudar a história da nossa vida, porque quer ser um Deus conosco. E é um Deus que cumpre aquilo que diz, um Deus que não nos abandona. Nós, na nossa liberdade, podemos abandonar Deus. Nós podemos abandonar Deus. Como também na nossa liberdade poderíamos abandonar os nossos pais, se não gostássemos deles, se os ignorássemos, se eles nos tivessem tratado mal, e nós dizemos: a partir de hoje não quero saber mais de si, a partir de hoje nunca mais te falo, o que fosse. Podíamos ser o mais radical em relação aos nossos pais biológicos, mas eles não deixariam de ser nossos pais. A mesma coisa com Deus. Nós temos liberdade para dizermos: não quero nada contigo, Deus. Deus não faz parte da minha vida, não quero saber. Não é o nosso caso, senão não estaríamos aqui. Mas podíamos até pensar assim: mas Deus não desiste de nós.
E a prova vai-se verificando quando tanta gente, e graças a Deus, que às vezes se afastou um pouco das tradições católicas, que às vezes se afastou um pouco da prática católica, e que às tantas reconhece Jesus na sua vida e percebe que não foi Deus que se afastou, que fomos nós que nos afastámos de Deus. Porque quando eu procurei Jesus, Ele estava lá. Porquê? Porque é um Deus conosco. Mas isto era só um parênteses daquilo que eu queria dizer hoje, porque eu queria falar aqui de 3 atitudes de São José, porque é o que nós escutámos hoje, um sonho que José teve, em que lhe aparece o anjo de Deus, a explicar-lhe tudo o que se ia passar. E encontramos aqui nesta passagem do Evangelho 3 atitudes de São José, que seriam tão boas, tão benéficas para o nosso dia-a-dia, mas sobretudo para o nosso tempo de Natal. A primeira coisa que nós lemos nesta narração é de que José passa por um grande momento de dúvida. Aquilo não está a bater certo. Não vive com Maria, não vivem na mesma casa, não tinham tido relações, e Maria aparece grávida. E é legítimo que José tenha colocado questões. É legítimo que José tenha colocado questões. Ainda ontem o Papa, numa entrevista que deu a um jornal espanhol, falava disso. É bom que a fé tenha crises, porque é sinal que está viva. Quem não questiona está morto. Não dá a questionar, não é? Nós aprendemos até isso da escola. Quantas vezes, quando as pessoas perguntavam se nós tínhamos dúvidas, e nós ficávamos calados. Nem era porque não tínhamos dúvidas. Não tínhamos era sequer estudado para ter dúvidas. José teve esta dúvida. Mas há aqui um pormenor no Evangelho que diz assim: José era um homem justo. E diante daquele problema, José resolve-o da melhor maneira. Não segundo os critérios da sociedade, porque segundo os critérios da sociedade resolvia-se de uma maneira muito simples. José dizia a toda a gente que Maria estava grávida e ele não era o pai, e as pessoas pegavam em pedras e apedrejavam aquela mãe. Esta era o que a lei dizia. E não ficamos muito admirados, porque no Catar e afins encontramos exatamente o mesmo em 2022. Há um mês atrás, uma mulher foi morta por não usar o véu como devia usar. Por muito menos. Então, aparece aqui, José era um homem justo. E ser um homem justo é uma coisa muito simples. É ser uma pessoa de Deus. Ser uma pessoa de Deus. E é isto que somos todos nós chamados a ser. Pessoas de Deus. E que significa o quê? Não fazer escândalo daquilo que já está mal. E dá pena que entre nós católicos, entre nós cristãos, não se calhar os que estamos aqui, porque nós já estamos num grau elevado de santidade, mas dá pena que nós às vezes, quando vemos uma coisa mal, ainda a vamos falar aos outros. E às vezes até com prazer, ainda vamos continuar a espalhar o mal. Tão mal faz quem pratica o mal como quem o publica. E isto não é ser homem de Deus. E por isso é que o Evangelho diz, José, que era um homem de Deus, era um homem justo, tentou repudiá-la em segredo, para não lhe fazer mal. Quantas vezes nós não seguimos os nossos instintos e acaba por sair tudo mal? Quantas vezes nós poderíamos evitar que um mal, que um problema se resolvesse entre 2 ou 3 pessoas, entre uma família, e nos apressámos logo a atear o fogo para que toda a gente soubesse? Isto não é ser uma pessoa de Deus. Ser uma pessoa de Deus é tentar a todo o custo que o mal não exista. E quando nos encontramos com ele, tentar trocá-lo em bem. E foi o que José fez. Porque era um homem justo. Diante daquele problema,
Não fez o imediato, que foi dizer a toda a gente, divulgar a toda a gente o escândalo. Pelo contrário, em segredo, tentou afastar-se, porque ele não estava a perceber o que estava a passar. E é aqui que intervém o anjo. E nós temos que continuar a pensar neste homem justo, porque era um homem de Deus. Não foi precipitado. Isto não foi feito tudo num dia, hein? De manhã descobriu, à noite sonhou, no dia a seguir. Isto são processos. O mal de nós resolvermos mal os nossos problemas é que tem que ser tudo em 10 minutos. E depois sai tudo mal. Nós hoje em dia não temos tempo para parar, tempo para refletir, tempo para discernir, não é? Recebemos um e-mail com uma coisa, tem que se responder logo. Não. Já viram o que era o bom das cartas antigamente? A carta vinha, nós líamos ou mandávamos ler, quem não sabia ler mandava ler. Depois respondia-se, depois ainda demorava outro tanto tempo a chegar lá. E as coisas, meu Deus, tudo tão tranquilo. Isto foi um processo que José fez. E por ser homem justo, aparece-lhe um anjo. E isto faz-me aqui desenvolver a segunda atitude que eu vejo em São José e gostava de partilhar connosco, que às vezes nos escapa, que é rezarmos a nossa vida. Colocarmos nas mãos de Deus os nossos problemas. Não é dar a Deus a solução, porque Ele é que sabe qual é a solução, não somos nós. Ele é que sabe qual é a solução. O que nós fazemos é, Deus, ajuda-me, vem cá, faz isto assim, faz isto assim, faz isto assim. Não. Isso não é rezar a vida. Rezar a vida é quando nós temos um problema, quando temos uma situação difícil, quando precisamos de alguma luz, colocar isso diante de Deus. Normalmente é isto que nós fazemos quando vamos ao médico, não é? Temos uma dor, aqui um problema, nós vamos ao médico e dizemos ao médico o que temos, não lhe dizemos o que é que ele tem que nos receitar. Dizemos o que é que temos. E o médico é que sabe o que é que há de receitar para nós ficarmos bons. A mesma coisa se rezássemos a nossa vida. Se colocássemos a nossa vida diante de Deus e esperássemos que se fizesse luz. E que rezássemos como é que nós podemos resolver da melhor maneira aquela situação. Foi certamente o que José fez. E por isso lhe apareceu um anjo num sonho para lhe explicar tudo. Que aquilo não era planos humanos, aquilo eram planos de Deus. Rezar a vida. Quando eu fiz o meu noviciado em Espanha em 99, nós tivemos um fim de semana sobre a oração. E era uma freira, uma religiosa que nos fez esse fim de semana. E ela disse uma coisa que me valeu para a vida. Ela dizia assim, quando vocês estiverem a rezar, a meditação que nós devemos fazer, meia hora, 40 minutos, aqui, só com Deus e Deus connosco. Diz ela, durante o tempo da meditação, se vos vier à cabeça um problema que vocês tenham, não afastem o problema. É um sinal de que Deus quer que rezem o problema. E isto às vezes é assim. Nós estamos a rezar muito bem o terço, estamos muito bem nas nossas orações. Vem-nos o problema que temos que resolver, pois falemos com Deus sobre esse problema. Não vai haver diálogo. Não vai haver diálogo, Deus não nos vai responder. Mas certamente que Deus nos vai esclarecer e enviar alguém ou dar algum sinal de qual é o caminho. Mas para isso é preciso termos fé. E não vale chutarmos para Deus o problema e depois ainda ficarmos zangados com Ele porque Ele não fez como nós queríamos que fizesse. Deus é que sabe como é que há de resolver. O que temos de fazer é colocar os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos medos nas mãos de Deus e dizer, Senhor, estão aqui, ajuda-me aqui a ver alguma luz, ajuda-me a resolver aqui isto. E vamos ver que temos resultados muito melhores do que às vezes as nossas precipitações e as nossas pressas nos fazem levar. Terceira coisa que São José nos pode ensinar, que é um pecado cotidiano, um pecado um pecado contemporâneo. Tive esta semana a confessar os miúdos dos maristas e ouvi a palavra e fiquei todo contente como é que um miúdo de 11 anos sabia dizer a palavra.
tenho tendência a procrastinar as coisas da minha vida. Extraordinário. Procrastinar. Estão-se a rir porque não sabem o que é, mas é uma palavra que eu uso muito, procrastinar. E o miúdo de 11 anos ter dito isto, eu fiquei assim, tu tens uma língua portuguesa muito... Procrastinar é adiar. Adiar. O Evangelho dizia-nos, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Fez. Agiu. E é isto que nos falta também a nós cristãos. Se calhar na nossa vida, se calhar também nos nossos problemas, se calhar também no nosso ser cristão, se calhar também na nossa ação solidária, falta-nos agir. Temos boas intenções. Eu gostava tanto. Qualquer dia, quando me dizem qualquer dia, agora é a moda dos cafés, qualquer dia tomamos um café. E eu disse, sim, qualquer dia. Nunca acontece, pronto, fica resolvido. Qualquer dia vai lá jantar a casa. Pois é, qualquer dia. Nunca acontece, fique tranquilo. Nunca me vais chatear, é qualquer dia. E isto é procrastinar. É adiar, porque se realmente quiséssemos, resolvíamos. E José, depois de ter sido esclarecido, depois de ter percebido que estava ali o dedo de Deus, não adiou, não andou ali ainda a pensar. Levantou-se e fez como o anjo lhe ordenara. E é o que nós temos de fazer na nossa vida. Agarrar na nossa vida e não andar a adiar conversas que podíamos ter tido. Não adiarmos situações que estão pendentes, que as temos que resolver. Quantas coisas ficaram por dizer, quantas coisas ficam por fazer, porque nós adiamos. E quando nos lembramos, já foi tarde. Então é preciso que os cristãos não sejam só pessoas de conversa. É preciso aqui levantar-se e fazer. Sermos dinâmicos na nossa vida. Como digo, pegarmos na nossa vida e irmos resolvendo os problemas que ela nos vai trazendo, com aquelas pessoas que nos rodeiam, com quem nós temos também se calhar de resolver alguma coisa, mas sobretudo não ficarmos no inativismo de pensarmos que ser cristão é meia dúzia de missas no ano e está tudo bem e depois no fundo das contas Deus acerta tudo. Não. É preciso levantar-se e fazer aquilo que o Senhor quer. E chega por hoje, que para a semana é Natal e haverá a continuação da homilia de hoje. Vamos então hoje só fazer aqui um compromisso sério com Deus, de que não vamos querer este ano um Natal pagão, um Natal sem Jesus. Nós vamos querer este ano um Natal com Deus, um Deus connosco. E tudo o que a gente fizer no Natal, desde a refeição, a pôr a mesa, a trocar as prendas, a fazer o presépio, a acender as luzes da árvore de Natal, é tudo por causa de uma pessoa, Jesus Cristo, que montou a sua tenda no nosso acampamento. Que assim seja.